Como a gente estava mencionando, uma das coisas que a gente observa muito é o processo da ansiedade na hora de fazer um fechamento, uma conversão. Mas vocês já perceberam em algum momento o quanto a ansiedade atrapalha na hora de falar com o cliente? Se você já percebeu isso, digita assim para mim novamente, por gentileza. Caraca, todo mundo já percebeu isso. E é curioso, né? Apesar da gente perceber, o controle da ansiedade, ele é um desafio. Eu já vi negócios, grandes negócios, para serem fechados, e a pessoa que estava lá fazendo o processo do fechamento do contrato, cara, estava tudo certo. Mas a pessoa estava tão eufórica, tão animada e tão ansiosa para fechar, que ela falou assim: Não, você vai ver esse negócio, é incrível. Cara, esse contrato que a gente está assinando hoje, sabe o que aconteceu? A pessoa não fechou. E sabe o que depois a pessoa falou para mim? Ô, Éder, quando a pessoa insiste muito, fala muito que é um bom negócio, me suscita insegurança. Eu vou te contar uma coisa. Minha esposa e eu, a gente faz atividade física numa academia aqui próximo. 15 dias antes, a gente está para renovar o plano daqui 15 dias. E aí eles começaram. Ô, senhor Éder, nós temos uma proposta incrível, vamos renovar agora? Eu falei, não. Fala, por que não? Não gostou da academia? Eu falei, não, a academia eu gostei, mas não venceu ainda. Você acredita que eles estão mandando mensagem todos os dias? Quando eu chego na academia, eu passo pela catraca até aquele reconhecimento facial. Dependendo da vendedora que está lá na recepção, ela vem falar comigo. Ô, senhor Éder, tudo bem? Nossa, o plano tá para vencer, vamos renovar hoje? Pode fazer uma pergunta muito sincera? Se fosse você, como você se sentiria? Se fosse contigo? Pressionado, pressionado, pressionado. Muito obrigado pelo comentário de vocês. Eu falei para minha esposa, minha vontade é nem treinar mais lá, você acredita? Éder, por quê? Porque foge um pouco do objetivo. Gente, independente do que você vende, a venda é uma resolução de um problema. Repetindo, independente do que você vende, a venda é a resolução de um problema. Então, por exemplo, para quem você vai vender? Para quem tem algum tipo de problema na internet. Mas não necessariamente que a internet está dando problema. Problema. Eu tenho uma rede, eu quero uma segunda. Não ter uma segunda rede me causa um problema. Outro problema. Eu tenho a internet e cai muito. Qualquer coisa eu fico sem internet. Então isso me gera um problema. Então, quanto mais você saber o que o seu cliente quer de resultado, mais fácil vai ser de vender. Só que eu quero te mostrar algo muito maneiro de como o seu cérebro funciona e por que muitas vezes a gente fica ansioso na conversão, na venda, e a gente sabe que atrapalha e mesmo assim fica. Não parece meio irônico? É irônico isso. Você sabe que se pressionar o cliente, ele não fecha, porque nem você gosta de ser pressionado. Só que mesmo assim, o simples fato de saber disso não faz a gente ficar menos ansioso. Éder, você fica ansioso? Claro, eu sou ser humano também. Mas a minha ansiedade eu não trago para a mesa de negociação. E eu vou te ensinar o porquê, eu vou te ensinar como fazer, e eu vou te ensinar o porquê vem o processo da ansiedade. Mas antes disso, eu quero te mostrar um vídeo, tudo bem? Bora de vídeo. É um vídeo bem curtinho, tá bom? Aqui é um teste de atenção, tá? Talvez você pode até já conhecer esse vídeo. É um vídeo bem maneiro, tá? Ele é um vídeo de atenção. São dois times de basquete. O time de roupa branca e o time de roupa preta, tá?
This is an awareness test. How many passes does the team in Ó, então é um combinado. Vamos ver quem vai acertar. Tem um time de roupa preta, um time de roupa branca. O que que você tem que acertar? Quantos passes o time de roupa branca vai fazer entre eles, tá? Eles só vão. Então são duas bolas. Uma bola tá com a galera de roupa branca, uma bola tá com a galera de roupa preta. Eles só podem passar a bola de basquete entre eles. Eles não vão passar para o time oposto. Foca, por gentileza, no time de roupa branca e veja quantos passes eles vão dar entre eles, ok? white make? The answer is 13. 13 passes. But did you see the moonwalking bear? Quem viu o urso preto dançando Moonwalker? Digita eu para mim no bate-papo. Olha o urso aqui, ó, dançando Moonwalker. O que esse, o que esse vídeo mostra? O que esse vídeo mostra? Foco. Ninguém viu o urso de roupa preta dançando Walker, né? Sacou? Quando você está dentro de um processo de venda e você fala assim, ficou engraçado a resposta. Quando você vê um processo de venda aonde você recebeu uma negativa, duas negativa, três negativa, 10 negativa, 30 negativa, 40 negativa, o teu foco fica no time de basquete de roupa branca. E você não percebe o urso de preto dançando Moonwalker. Eu te mostrei o que é foco. Então, o que acontece dentro desse processo? O nível de cortisol, que é o hormônio que te provoca ansiedade, ele explode. E aí a sua percepção, ela fica ofuscada, como o time de basquete. Mas da onde vem o processo da ansiedade? Eu preciso te explicar isso, que é muito importante você entender, porque na verdade não é um processo apenas de ansiedade. Vou te explicar. É um processo de ansiedade relacional. Então você fala assim, Éder, o que que você está querendo dizer? Vou te explicar, tá? Vocês estão vendo uma segunda câmera que eu destaquei? Digita sim ou não, por gentileza. Ótimo, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá. Eu vou explicar para vocês o que que acontece, tá? Existe uma teoria chamada teoria do apego. Você já ouviu falar da teoria do apego? Digita sim ou não, por gentileza, só para eu deixar todo mundo na mesma página. Ok, muito obrigado. Só tivemos dois sims, tá? Vou te explicar o que é a teoria do apego. Eu tenho aqui uma imagem que eu vou te mostrar, tá? De 0 a 6 anos, a, nós observamos a forma como os pais se relacionam, tá bom? Então, se os seus pais te deram bastante atenção, foram presentes e foram acessíveis, você vai sentir o que na relação? Segurança. Se os pais não, tipo, se teve uma separação de 0 a 7 anos, uma ausência, uma perda por morte, se teve muita briga, discussão, tudo isso vai deixar a pessoa com a forma de se relacionar ansiosa. Então ela tem ansiedade nas relações. Só que não é uma ansiedade comum.
São três formas diferentes de ansiedade que eu vou te explicar. Que muitas vezes você pode estar se relacionando com os seus clientes de forma ansiosa. E aí isso inibe a sua capacidade ou o seu resultado. E isso serve para qualquer tipo de profissão, para qualquer tipo de desempenho, tudo bem? Vamos lá. Éder, quantas pessoas você conhece que tem a forma de se relacionar ansioso? 99% das pessoas. Cerca de 1% tem a forma segura de se relacionar. Mas, por incrível que pareça, o incomum é achar quem se relaciona de forma segura. Vou explicar o que eu quero dizer com isso, tá? Primeira forma de se relacionar dentro de um contexto ansioso chama ansioso ambivalente. Éder, o que que é o ansioso ambivalente? Eu vou te explicar. O ansioso ambivalente, ele é assim: eu quero muito algo, eu até consigo. Ele perde a graça quando eu consigo. Nossa, eu quero muito a atenção das pessoas. Quando as pessoas me dão atenção, isso perde a graça. E às vezes eu funciono até de forma mais irritada, ou até um pouco grosseiro às vezes. E o ambivalente tem um aspecto, ele vai para o comportamento evitante. O que ele evita? Ele evita intimidade, ou ele até evita pessoas. Só que esse aspecto da ansiedade, quando alguém está evitante, é apresentado como: ah, eu tenho pouca bateria social, as pessoas me irritam, ah, eu não gosto tanto de me relacionar com pessoas. Mas, na verdade, é um comportamento evitante. Só que tem um processo. O que você acha que acontece se uma pessoa ele está no comportamento evitante e ele trabalha com vendas? O que que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Você acha que essa pessoa vai arrebentar de vender ou não? Não. Muito obrigado, Matheus. Kevin, não vai progredir. Não, não, não. Muito obrigado pelo comentário de vocês. Não vai, sabe por quê? Essa pessoa, quando ela está evitante, ela fala assim: ai, que saco, eu tenho que fazer isso. Ai, meu Deus. Cara, tomara que seja alguém legal. Quer ver que essa pessoa. Não, tomara que eu receba um sim. Não, cara, caramba, eu venho um não de novo. E aí a sua disposição física, sua disposição emocional vai caindo. A mão fica até pesada no próximo cliente que você vai falar. Dá até sono. E é um fator fisiológico. Vamos lá. Exemplos de processos evitantes e as suas aplicações. Vou te explicar, porque isso aqui é muito profundo. Quando isso atinge a área de relacionamento, a pessoa quer uma relação com alguém, quando ela começa a se relacionar, logo perde a graça. Quando se aplicar no aspecto compra, ela quer muito algo, ela quer comprar muito uma coisa. Nossa, comprei um iPhone, queria muito o iPhone. Daí você deixa o iPhone jogado. Até às vezes você esquece por aí, ou até ele cai. Então, o que mais? Exemplo de processos evitantes. Quero muito um emprego. Daqui a pouco não quero mais o emprego. Então, ele tem essas oscilações e sempre vai reverter para o processo evitante. Só que isso, esse fator ele é extremamente importante, tá? Como ele tem uma ansiedade ambivalente, ele tem pressa nos resultados, e quando o resultado não vem quando a pessoa quer, ela desanima. Então, ela tem dificuldade do quê? De um passo por vez. Então, resultado é construído num passo por vez. E a pessoa que é ansiosa ambivalente, ela já foca na meta macro. E aí ela esquece de dar um passo por vez. Conhece alguém assim ou já se viu assim? Digita assim por gentileza ou não. Vou te explicar uma coisa. Prazer, Éder.
Éder, você tem ansiedade ambivalente? Com força. Éder, você já ficou evitante mesmo trabalhando com as pessoas? Claro. E o que acontece com a minha agenda, com os meus contratos? Cai, óbvio. Só que você precisa entender de onde vem essa origem. E essa origem normalmente vem do processo da relação de pai e mãe. Mas depois vem as respostas, tudo bem? Quer ver um outro exemplo de ambivalente? A pessoa tem pressa de. Ela quer algo. E ela tem pressa para ter. Só que ela não está preparada financeiramente. O que ela faz? Cartão de crédito, cartão de crédito, cartão de crédito, cartão de crédito. E quando ela compra algo, aquilo perde a graça. Quando ela compra algo, aquilo perde a graça. Nossa, vou comer um McDonald's. Vou comer hoje uma pizza. Cara, parece que não tem uma satisfação. E aí, quando cai o salário só serve para pagar o cartão. E ela fica sem dinheiro. Mas ela está ansiosa porque agora virou mês. E ela gasta de novo no cartão. Cai o salário, paga cartão. E ela fica ansiosa porque ela quer coisas. É o processo da ansiedade ambivalente aplicada na saúde financeira. Conhece alguém assim? Digita assim, por gentileza. Éder, pergunta quem aí tem dinheiro a essa hora do dia. Oi, perguntar quem. Pergunta quem aí tem dinheiro a essa hora do dia. Isso vem do processo de ansiedade ambivalente. Tudo ansioso. Tudo ansioso. É real, cara. E sabe o que é o mais sinistro, Ayala? Que a gente vive em uma geração de ansiedade. Vou te contar um trem. Imagina que isso aqui é um iPhone que funciona, que me atende. Só que aí lançou o novo, que tem o raio de uma câmera a mais. Não muda nada do raio da birosca do celular. A pessoa fica ansiosa que ela quer o iPhone novo e ela não sossega enquanto ela não tem o iPhone novo. Dá-lhe cartão de novo. Cadê o dinheiro? Não tenho dinheiro. E aí fica nesse ciclo de ansiedade. Já estou esperando o próximo pagamento. O de hoje já acabou. E Jorge, você tá precisando de fazer terapia particular com ele. Você entende que isso vira um ciclo ansioso? E se você não tomar cuidado, você não sai disso? E daí você tem 20 anos, tem 25, 30, 35, 40 anos, está no mesmo padrão. Até quando? Vou fazer uma viagem, tudo parcelado, tudo no cartão. E o salário? Que Deus o tenha num bom lugar, amém. Mas não é, vai ser na conta, não, porque anda no flow, anda no ciclo. Então esse ciclo precisa ser quebrado. Sabe por quê? Vou falar o ansioso ambivalente com as metas. Vê se você se identifica ou conhece alguém assim. Acaba deixando para as últimas semanas para bater a meta. Chega na última semana do mês, vira uma sangria desatada, um desespero, porque o que te move é a ansiedade atrás da meta. E isso vai em um nível de estresse, e daí chega nos 45 do segundo tempo, bate a meta. Cara, você tá tão cansado, esgotado, estressado, que a primeira semana do mês você não rende. Eu diria que os primeiros 10 dias você não rende. Por quê? Porque ficou para a última hora. E aí você pega ritmo quando? Lá para a terceira semana você começa a vender de novo. Chega na última semana do mês. Aí tem que correr. Aí tem que voar. Senão não bate a meta. Bate a meta nos 45 minutos do segundo tempo. Você entende o nível de ansiedade que isso dá no trabalho? Já aconteceu com você isso? Se sim, digita sim, por gentileza. E vira um processo ambivalente. Aí o trabalho fica estressante, aí atrapalha a qualidade de sono, aí você só tem vontade de comer brócolis, couve-flor, certo? Só tem vontade de comer coisas voltadas para carboidrato e açúcar, porque isso transforma em energia muito rápido. Transforma em energia muito rápido? Óbvio. É matemático, é químico.
Então, mediante isso, fica extremamente desgastante. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, ó, cedo no mês, cedo na semana, cedo no dia. Cedo no mês, cedo na semana, cedo no dia. Porque se você tomar cuidado com o seu foco e controlar a ansiedade, depois a gente vai trabalhar a ansiedade relacional. O que que ela ocorre? Vai lá pelo dia 15 e já bate a meta. E aí, a segunda quinzena do mês, você continua vendendo e administrando o processo. Não fica mais leve? Então, imagina você ter, por exemplo, no seu banco, dinheiro para 6 meses do seu custo, porque você não é controlado pela ansiedade. Não seria mais leve? Só que aí você vai precisar de uma estratégia para quebrar o ciclo, porque muitas vezes a gente fica no processo de um ciclo. E vou te explicar uma coisa. E toda vez que você fica muito ansioso para bater a meta, você bate a meta nos 45 do segundo tempo, existe uma certa importância. Sua mente fala assim: caraca, você é bom, hein? Foi no sufoco. Emagreceu 3 quilos transpirando na última semana. Mas tem uma importância. Se você quiser anotar, existe uma pesquisa de neurociência com os atletas profissionais que têm os melhores resultados. E o melhor estado emocional para resultado é a diversão. Éder, mas eu trabalho à base de ansiedade. Eu tenho ansiedade para bater minha meta, eu tenho ansiedade para pagar as contas, eu tenho ansiedade dentro do processo, eu tenho ansiedade se eu vou receber ou se você receber sim ou não na venda, principalmente nas últimas semanas do mês. Não tenho notícia para te dar. Você está trabalhando só à base de estresse e ansiedade. Seu trapézio, que é essa musculatura aqui fica contraída, atrapalha a qualidade de sono, atrapalha a qualidade dos pensamentos, é extremamente desgastante. E eu confesso a você, esse foi o Éder durante muitos anos. Hoje não mais. Então, esses ciclos comportamentais precisam ser o quê? Quebrados. Éder, tem como quebrar? Graças a Deus, por isso a gente tá aqui, né, povo? Bora mais um passo? Ó, que isso é só um modelo de se relacionar profissionalmente com base em ansiedade, tá? Isso é tratável, tá bom? Vamos lá. Segundo ciclo comportamental, chama ansioso desorganizado. Repetindo, ansioso desorganizado. Primeiro passo, o que é o ansioso desorganizado? Essa pessoa ela tem dificuldade de identificar o seu papel nas relações e ela tem dificuldade de escolher relações saudáveis. Qual a origem? É quando eu tenho o amor dos meus pais, mas também certa dor. Como assim? Eu vejo meus pais brigando muito, isso me dá ansiedade e tristeza. Eu me sinto humilhado pelo meu pai ou pela minha mãe. Eu me sinto desvalorizado pelo meu pai e pela minha mãe. Eu me sinto, às vezes, abandonado e rejeitado pelo meu pai ou pela minha mãe. Então, o que que a sua neurologia ela identifica? O mesmo lugar que eu recebo amor, eu recebo humilhação. O mesmo lugar que eu recebo proteção, eu fico vulnerável. Então, o cérebro ele faz uma conta como se fosse assim. Ah, já sei. É assim mesmo. Todas as famílias são assim, todas as relações são assim. Você já ouviu aquela expressão que a pessoa tem dedo podre para relacionamento? Se você já ouviu essa expressão, digita assim para mim, por gentileza. Muito obrigado pelo comentário de vocês. Caraca! É muita gente, não?
É o ansioso desorganizado. Não é um dedo podre para relacionamento. Não, não, de maneira nenhuma. Por que o ansioso desorganizado? Porque como essa pessoa já vem com histórico de receber dos pais amor mais dor, a mente dela fica desorganizada nas relações. Amigos tem, mas os amigos que deveriam ser parceiros, vez por outra, fala mal pelas costas. E a mente da pessoa, ela acha que isso é comum. Ah, é realmente assim mesmo. A vida é assim. Então, a mente fica desorganizada porque a mente dela entende que ela pode receber prazer e dor da mesma relação. Ok? Tudo bem até aqui? Bora desenvolver como isso ocorre no lado profissional? Vamos lá, vou fechar a segunda câmera e vou tirar aqui o destaque para a gente conseguir desenvolver, tá? Dentro disso, como é uma vinculação ansiosa, o que que vai acontecer? O lugar que eu recebo dinheiro, eu recebo muita ansiedade e estresse. Mas você entende que se eu tenho uma organização, se eu cuido dos meus sentimentos, emoções e da minha mentalidade, o meu trabalho fica mais leve? Só que para o meu cérebro é comum deixar as coisas para a última hora. E aí eu começo a me relacionar de forma desorganizada, porque o ambiente que me dá o meu salário é um ambiente que eu fico muito ansioso e estressado. Só que isso não vem do local de trabalho, isso não vem das pessoas do trabalho, vem do modelo que o meu cérebro já se acostumou a se relacionar. E no meu íntimo, de forma inconsciente, a minha neurologia acha que isso é comum, que isso é normal, que trabalhar é assim mesmo. Só que se você trabalha de forma organizada, contendo a ansiedade, o seu trabalho fica leve. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu nicho aqui, que é o desenvolvimento humano e terapia. Não é incomum eles falarem assim, é comum paciente marcar e não aparecer. Não, não é comum, não. É comum um terapeuta falar assim para mim, ah, Éder, é comum os pacientes fazerem exceção e demorar para pagar. Não é comum, não. É falta de postura que eu me relaciono de forma desorganizada. Então, o que que eu quero dizer para você? Quais são as tratativas que, por deixar as coisas de última hora, que isso vai te levar para estresse, ansiedade, o teu cérebro, ele se acostumou. Existe uma definição de autoestima muito legal, que tem tudo a ver com o processo da ansiedade, que o processo da autoestima é se sentir apropriado à vida. Éder, não é eu me achar bonito, não é eu estar com uma roupa legal, não, isso é o externo. Por exemplo, você se sente apropriado nesse mês de bater a meta? Quando você olha para você, você fala assim, cara, eu mereço bater a meta esse mês. Quando você olha para você, é leve para você receber as premiações mediante uma meta? Eu conheço para muitas pessoas que me dão todos os dias, em vários treinamentos, formações, atendimentos, fala não, não é leve não, é pesado. Por que isso? Porque o cérebro da pessoa tem uma forma desorganizada de funcionar. E aí, o que que ocorre mediante isso? Nas relações, tem algo que chama pensamento intrusivo. É um pensamento negativo e espontâneo, que potencializa todo o processo. E aí, dentro dessas relações desorganizadas, vem pensamentos como: caramba, hoje não vai dar nada.
Caramba, parece que eu não consigo fazer direito. Parece que todo mundo vai bem, menos eu. Parece que os clientes hoje tiraram o dia para falar não para mim, ou não dar atenção ou não me responder. E mediante isso, você começa a ter desdobramentos. O que é desdobramentos? São pensamentos negativos cada vez piores. Então, isso vai te deixando cada vez mais estressado, cada vez mais pilhado, e não tem performance que aguente todo esse estresse. Com todo respeito, já aconteceu alguma vez algo similar assim com você? Muito obrigado pelo comentário de vocês. E eu vou explicar uma coisa. Resultado não se tem com pressa. Resultado é um passo de cada vez. Não olha para a meta macro. Foca em fechar o teu próximo cliente. Fechou o teu próximo? Foca no próximo. Foca um por vez. Vai ficar mais leve para você. Posso mais um passo? Às vezes a ansiedade, ela vem com outras roupagens ou legendas. Às vezes a ansiedade, a gente muda o nome da ansiedade. Não deixa de ser ansiedade. Exemplo, sou muito intenso. Para mim, tudo é muito. Eu sou 8 ou 80. Na verdade, o que eu tenho é pressa. Isso é apenas outros nomes para ansiedade. E aí, quando não, a pessoa fala assim: tá vendo? Já sei, eu preciso de uma renda extra, fora o meu trabalho. Éder, por que que a grande maioria, e tá na moda, né? Acaba optando ir para uma renda extra? Porque ela tem dificuldade com foco, tem dificuldade de um passo atrás, começa a triangular dentro do processo. E, na verdade, existe dentro da neurociência uma frase muito maneira e extremamente importante que diz: tudo que você foca cresce. Então, se você foca realmente no seu trabalho, você consegue ter um bom rendimento financeiro. Só que o que você precisa avaliar, suas abordagens estão dando resultado? Quanto está a sua conversão? Quando você começa a focar ali, para você conseguir ter uma conversão e bater as metas, como você se sente quando você entra no processo da venda? Vem muita ansiedade? Você tem um medo de receber ou não? Então, porque todo esse processo é o que vai fazer diferença para você ter resultado de verdade. E aí você consegue trabalhar de forma leve, tranquila e eficaz. Faz sentido para você? Se faz sentido para você, coloca sim para mim, por gentileza. Se faz sentido para você. Muito obrigado pelo comentário de vocês. Mas talvez venha a pergunta, né? Como então controlar a ansiedade dentro das relações? Talvez essa é a sua pergunta agora, porque eu vou explicar uma coisa para vocês. Isso chama teoria do apego, é a forma como me relaciono. Vou explicar um processo para vocês, tá? Mediante o processo, o que que eu quero que você entenda? Vamos mais um passo. Eu preciso entender tudo isso e lidar com a ansiedade para eu ter resultados mais eficazes. Porque dentro do processo da ansiedade, você só vai ter o quê? Estresse. Então vamos lá. Primeiro aspecto para a gente conseguir controlar isso. Primeiro aspecto. Vamos lá, um passinho por vez. Um passinho por vez. Eu não posso lutar contra a ansiedade. Parece louco isso, né? Éder, o que que você está querendo dizer que você não pode lutar contra a ansiedade? Estudos recentes de neurociência, o que que eles concluíram? Que quando eu luto contra o estado emocional, quando eu luto contra o estado emocional, eu fico mais ansioso.
Então, qual que é o caminho para conseguir ou para começar a equilibrar? Se você sente ansiedade, então você precisa dizer que está tudo bem senti-la. Então, eu autorizo sentir e vou começar a fazer um processo de regulação. O que é regular? Não ser sugado pela ansiedade. O que que é regular? É eu conseguir controlá-la. Então, o primeiro passo, se você a sente e você não autoriza a sentir, ela faz assim, ó. O teu sistema nervoso começa a te deixar mais ansioso, mais ansioso, mais ansioso. Você fala assim, não vou focar nisso. Ah, vou comer. Ah, vou jogar. Eu vou ficar vendo vídeos na rede, vendo. E aí o teu sistema nervoso começa a aumentar, começa a aumentar, começa a aumentar, começa a aumentar, e ele trava no pico da ansiedade. Entende? Primeiro passo, mais irônico que pareça, não luta contra, se autoriza. O que que eu, como que a gente se autoriza a sentir a ansiedade? Que não é se permitir ser sugado por ela, são termos diferentes. Quando eu começo a sentir ansiedade, esse fator é extremamente importante. O meu cérebro, ele vai dar como se fosse uma única orientação. O que é uma única orientação? Eu tenho motivos para sentir paz, eu tenho motivos para estar alegre, eu tenho motivos para estar feliz. Quando eu começo a ter a ansiedade, parece que eu não sinto mais nada, eu sou a própria personificação da ansiedade. Então, o teu sistema nervoso te dá uma orientação e ele só identifica o processo da ansiedade. Já aconteceu isso com você? Se sim, digita sim, por gentileza. Muito obrigado pelo comentário de vocês. Então, seria natural a gente aprender a regular ela. O que é regular? Equilibrar, tá? Vamos mais um passo? Vamos entender isso. O que que ocorre? Eu preciso fazer o que a gente chama de dupla orientação, tá? Eu dei lá atrás, um dos nossos primeiros encontros, uma ferramenta sobre dupla orientação, tá? Mas eu vou ensinar de forma mais prática, tá bom? Normalmente, quando você sente o processo da ansiedade, você vai sentir o que a gente chama de desconforto. Então, vamos lá. Qual local do seu corpo você sente desconforto quando você pensa na ansiedade? Quando você pensa no processo da ansiedade, onde você sente o desconforto? Olha que interessante, né? Muito geral, cabeça, barriga. Muito obrigado. Éder, não sei se você tá ouvindo a gente, mas sua internet aí caiu.
Tivemos uma queda aqui de energia, já voltei. Vamos lá, bora mais um passo. Então, você identifica o desconforto, e eu vou pedir para você, por gentileza, se você puder anotar uma frase. Você vai se perguntar assim, ó, o que esse desconforto está querendo me dizer? Para você causar uma regulação no seu sistema nervoso central por conta da ansiedade, todo desconforto traz uma informação. Então, por exemplo, para alguns, a ansiedade, o desconforto da ansiedade, quer dizer que você vai precisar se colocar mais em movimento para você realmente conseguir ter os resultados relacionados ao seu trabalho. Para alguns, a ansiedade vai querer dizer que é um desconforto, que você precisa ter aquela conversa difícil. Mas a ansiedade vai gerar um desconforto que ela está relacionada a você ter uma ação. Então você vai precisar exercitar e entender o processo da ansiedade. Quer ver uma coisa? Um exemplo bem legal que vai te ajudar bastante no uso da ansiedade. Alguém tem dificuldade em identificar que está satisfeito com relação a doces, com relação a carboidrato, e fica aquela vontade de comer algo ainda, aquele desejo de comer algo? Se sim, digita sim, por gentileza. É muito comum dentro do processo da ansiedade as pessoas terem dificuldade de autopercepção. Então você precisa ativar mais sua autopercepção. Muito obrigado pelo comentário de vocês. Os que têm essa dificuldade, vou te dar uma dica. Toma água e começa a notar se é fome ou vontade de comer. Com relação ao desejo de fazer um processo de compra, observe, administre o desejo, não compra de imediato. Se dê no mínimo 3 dias, quando você está com muito desejo de algo, e fala não para você. Por qual motivo? Porque a curva da dopamina pela compra demora 48 horas para baixar. Então, o que que eu estou querendo dizer para você? Para você aumentar a sua autopercepção e fazer exercícios de autorregulação. Éder, meu supervisor disse que quer ter uma conversa comigo. Você fica ansioso quando isso acontece? O que que você pode fazer? O que faz eu estar ansioso desse jeito? O que faz eu ter receio? Eu tenho algo a me cobrar? Quais foram as vezes no passado que eu me senti assim? Então, esse tipo de pergunta vai te ajudar a fazer o processo de regulação, porque ele vai tirar o peso e o estresse da ansiedade. Quando o teu cérebro começar a incomodar muito pela demora da questão dos fechamentos, puxa novamente. Espera aí, o que que eu posso fazer para melhorar a questão das vendas? Quantas pessoas verdadeiramente eu falei hoje? Aonde será que eu estou errando? Então, o que vai te ajudar a sair do processo da ansiedade e do estresse? Aumentar a sua capacidade de autoconhecimento, sua capacidade de autopercepção. É exatamente isso que vai te deixar mais regulado e menos ansioso. Beleza, galera? Eu sei que eu estou falando aqui de perguntas e talvez somente vá falar assim: eita, não dá tempo de anotar, não. Fica tranquilo, vocês vão receber depois tanto a gravação como também o descritivo da reunião de hoje, tá? Vão receber lá tudo pela gestão. Fiquem tranquilos. Observa. Hoje é muito comum as pessoas entrarem no quadro de ansiedade generalizada. Procura fazer atividades, ter hábitos que diminuam a ansiedade e estresse. Então, isso vai deixar mais leve. Quando vai chegando no finalzinho da noite,
toma um chá que acalme, isso ajuda bastante dentro do processo, tá? E quando você tiver um estado potencializado de ansiedade, pega uma caneta e papel e tenta descobrir os gatilhos. Éder, o que que é um gatilho? Gatilho é aquilo que move a química do teu cérebro para entrar no processo da ansiedade. Você vai perceber que sempre tem um ambiente de repetição. Então, é uma circunstância, é uma fala, é um problema, é um imprevisto, tem um gatilho. E esses gatilhos normalmente vêm do estágio de repetição. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta para me fazer? Fiquem à vontade, que esse tema é um tema bem oportuno. Não existe pergunta errada, tá, galera? Às vezes você tem alguma pergunta, alguma dúvida, e talvez até fique um pouco inibido de perguntar, porque a gente está no meio de muita gente. Não existe pergunta errada. O ruim é você ficar com dúvida. O ruim seria você ficar ansioso. Você entende? Beleza. Vocês têm o meu e-mail. Se você tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, pode me mandar, eu fico à disposição de vocês. Show? Galera, a gente vai ficar por aqui hoje. Bora tirar uma foto? Se você puder aí. Não quer tirar foto, não, Isabela? Vamos lá? Se você puder, libera a sua câmera, por gentileza. Pronto. A gente está em duas capas, está em duas páginas, só para tirar fotos de todo mundo. Galera, ficamos por aqui hoje. No máximo amanhã vocês estão recebendo aí a gravação e o descritivo, fechou? Muita gratidão, valeu. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Valeu! Valeu, Falou, Éder. Um Éder, abraço. obrigado. Valeu, obrigado.